Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade às nossas correções de matemática no livro integrado nessas páginas aqui, ok? Na página 48, 49, tem o seguinte plano cartesiano. Esse daí. E tá pedindo para vocês fazerem o quê? Na imagem a seguir, os pontos A e B são vértices de um retângulo. O vértice C é simétrico de B e o vértice D é o simétrico de A em relação ao eixo de simetria X. Encontre as coordenadas dos quatro vértices e do centro do retângulo. Então, vamos lá. Vamos começar do A. Aqui é o ponto A. O vértice dele é o D. Ele tem que ser simétrico em relação ao eixo X, certo? Então, ele vai ser o quê? Para baixo. Aqui eu não tenho 4, então aqui vai ser quem? Menos 4. Deixa eu aumentar a bolinha aqui. Muito grande. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr uma bolinha onde? No menos 4. Certinho? O vértice B, ele é simétrico com o vértice C. Se aqui é 4, aqui vai ter que ser quem também? Menos 4. Por que que eu estou colocando bem na mesma linha? Porque lá no enunciado, ele avisa o quê? Que é um retângulo. Se é um retângulo, eu tenho que ser como? Retinho. Deixa eu pôr um trem reto aqui, gente. Ele tem que ser o quê? Retinho, certo? E se eu não colocasse aqui embaixo, olha aí, ó. Ele não ficaria reto. Eu vou formar um retângulo para vocês aqui, ó. Aqui, eu vou fazer de novo, que eu mudei de cor para a gente não confundir. Aqui eu ligo um. Aqui eu ligo outro. Aqui eu vou ligar o outro. E por último, os de baixo. Viu que formou um retângulo? Então, por isso que a gente seguiu a linha do B e do A, certinho? E também porque a gente falou de simetria. Como a gente falou de simetria, a gente tinha que seguir o mesmo tamanho. O livro também pede pra gente colocar as coordenadas. Como que vai ficar sendo as coordenadas? A letra não vai ficar muito boa, não, porque eu não vou usar a caixa de texto. Aqui, ó, a gente sempre começa por onde? Pela horizontal. Aqui tem que número? 1. Então, a letra A, número 1. Aqui a gente coloca o número 1. E aqui o número 4. Porque a gente está seguindo a reta com o número 4. Aqui na B, quem eu tenho? Menos 3 e 4. Então, eu venho aqui e coloco menos 3 e 4. Na C, vamos descer um pouquinho. A C, ela é simétrica com a B. Eu não coloquei aqui, então deixa eu colocar para vocês. Essa é a C. E essa é a D. A C vai ficar como? Menos 3, tá vendo que ele tá bem aqui, ó? Menos 3 e menos 4.
A D, a gente tem que olhar aqui também, ó. Vai ser o 1 e o menos 4. Aí também tá pedindo para encontrar quem? Os 4 vértices e o centro do retângulo, certo? O centro do retângulo é quem? O centro do retângulo, eu vou mudar a cor aqui para vocês. Ele vai ser o 0, certinho? Porque o 0 tá dividindo isso daqui, ó. Aí tá metade para cá de 4 e metade para cá de 4. Agora, vamos contar quanto que tem na horizontal. Ó, 1, 2, 3, 4. Só que aqui, nesse caso, o meu centro não vai ser o 0. O centro vai ser aqui, ó, menos 1. Esse centro, ele vai estar se referindo a quem? Ao meio do retângulo aqui, ó. O meio do retângulo vertical. Então, vai ser o menos 1 em relação ao vertical e o 0 em relação ao horizontal. Vai ficar assim, ok? Para vocês observarem melhor, então. O vértice menos 1 ficou na vertical e o vértice 0 na horizontal. Nós podemos observar que, ao encontrarmos o ponto simétrico em relação ao eixo x, as abscissas mantêm-se iguais e as ordenadas mudam o sinal. Na número 6, nós temos esse plano cartesiano e ele está pedindo para fazer o quê? Representar nele os pontos solicitados e indicar a qual quadrante cada um pertence. O que a gente vai fazer primeiro? Voltar lá na página 45 e observar como fica as ordens do quadrante quando solicitado no plano cartesiano, ok? Lá na página 45, o que a gente pode observar? Que esse daqui é o primeiro quadrante, certo? Do lado esquerdo, o segundo quadrante. Embaixo dele, o terceiro quadrante. E ao lado direito inferior, nós temos o quarto quadrante. As coordenadas que eles estão pedindo são essas aqui, ó. A, B, C, D e F. Eu vou usar o vermelho para a gente estar podendo marcar em qual local elas estão, ok? Letra A, no primeiro quadrante. Por que ele vai ser no primeiro quadrante? Porque o primeiro número sempre vai ser o eixo da horizontal e o segundo número sempre o eixo da vertical. Então, se o primeiro número da letra A é o 2, eu venho aqui, ó. Certinho? E o segundo número é o 4, então eu venho aqui e marco aqui. A imagem melhorou. Letra B, menos 2 e 4. Aonde que eu vou achar o menos 2? Se eu olho sempre primeiro na horizontal, eu tenho que... Então, gente, a nossa letra C, menos 5 e 1. Lembrando que o menos 5 na horizontal e o 1 na vertical. D, menos 2 e menos 2. Menos 2 e menos 2 aqui. Letra E, 2 aqui na horizontal e menos 2 aqui também. Letra F, 5 aqui
e 1 aqui. Certinho? Ah, agora que eu vi, gente, a letra A eu tinha colocado errado, ó. Não é aqui no 6. Deixa eu apagar ela aqui. E vamos colocar ela no lugar certo, ó. Letra A, 2 e 4. 2 aqui, 1, 2, 3, 4. Certinho agora. O que ele tá pedindo para fazer agora? Indique a qual quadrante cada um pertence. Então, vamos indicar a qual quadrante cada um pertence. A letra A tá bem... Ah, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Que eu fiz na ordem, mas não coloquei as letras. Letra A. Letra B é menos 2 e 4. Menos 2 e 4. B. Letra C é menos 5 e 1. Então, essa daqui é a C. Letra D. Menos 2, né? E letra E. 2 e menos 2. E por último, nossa letra F. Agora eu vou colocar os quadrantes aqui, ó. Letra A ficou no primeiro quadrante, certinho? Sempre coloca, gente, a bolinha, porque a gente tá falando número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Letra B, segundo quadrante. Letra C, também no segundo quadrante. Letra D, terceiro quadrante. A letra E, como vocês podem ver aqui, ó, ficou no quadrante 4. Aí a gente coloca aqui o 4. E a letra F ficou no primeiro quadrante, certinho? Então, a nossa ordem ficou essa. Primeiro quadrante, letra A. Letra B, segundo quadrante. Letra C, segundo quadrante. Letra D, terceiro quadrante. Letra E, quarto quadrante. Letra F, primeiro quadrante. Na letra B, pergunta qual polígono formado cujos vértices são A, B, C, D e F. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ligar o A no B, o B no C, o C no D, o D no E e o E no F. E o A no F de novo, certinho? Então, vamos lá, fazer a nossa ligação. Vértice A no vértice B. Vértice B no vértice C. Lembrando que para isso vocês devem usar a régua, senão vai ficar torto, vai ficar horroroso. Vértice C no vértice D. Vértice D no vértice E. Vértice E na F. E fechamos aqui, certinho? Então, qual polígono nós formamos? Um hexágono, por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ok? Número 7, página 50. Os pontos A com os vértices 1, 1. O ponto B com as vértices 5, 1. E o ponto C com as vértices 5, 2, menos 2. E o ponto D com as vértices 1 e menos 2. São vértices de um quadrilátero ABCD. Represente esses pontos no plano cartesiano e desenhe o quadrilátero. Primeiro, nós vamos representar, certinho? A coordenada da letra A é 1, 1. Então, a gente vem aqui, ó, no número 1 na horizontal e número 1 na vertical. Fica aqui, ok? Primeiro eu vou marcar todos os pontos, depois eu coloco as letras. Letra B, 5 e 1. Letra C, 5 menos 2. Então, ele vai ficar aqui. Letra D, 1
e menos 2. Então, é 1 aqui e menos 2 aqui. Já dá pra saber até o que que é, né? Qual que vai ser o quadrilátero a ser formado. Já dá até pra gente ver. Aqui eu estou colocando as letras, que eu falei que ia colocar depois. Opa, ficou meio grande. Certinho? Agora eu vou ligá-las pra gente formar, ver o que que vai formar, ok? A e B. Deixa eu engrossar essa linha aqui. A e B. Ô, gente, me ajuda. B e C. C e D. E pra gente fechar o quadrilátero, D e A. Certinho? Nós formamos um retângulo. Não é um quadrado isso daí, é um retângulo. Aí na letra A tá perguntando se ele é um polígono convexo ou não convexo. Ah, eu não sei não, no livro não tá escrito. Só que você aprendeu isso daí desde o 4º ano, você tá aprendendo o que que é isso. Esse polígono é não convexo, por quê? Porque ele não tem nada entrando aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês agora um polígono não convexo para vocês entenderem, ok? Para não ter confusão depois. Isso daqui, ele é não convexo. Por quê? Porque ele entra pro desenho, tá vendo? E esse daqui não, esse daqui não tem nenhuma linha dentro. Então, esse daqui é convexo. E o que tem linha dentro, não convexo, ok? Então, a resposta da letra B é convexo. Letra C. É correto afirmar que o quadrilátero obtido é um paralelogramo? Justifique sua resposta. Sim, porque como o quadrilátero é um retângulo, ele tem dois lados opostos paralelos, certinho? Como assim? Esses dois lados aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse lado e esse lado, eles são opostos, porque tá um opondo o outro, certo? Um tá para direita e o outro para esquerda. E eles têm o mesmo tamanho, certinho? Eles têm paralelos opostos, ok? Eles têm lados opostos e paralelos, tá? Um paralelo ao outro. Agora, determine o perímetro da área e a área do quadrilátero. Lembra da fórmula? Nós temos a fórmula do perímetro e a fórmula da área. Agora, nós vamos calcular o perímetro e depois a área, certinho? Perímetro. Vamos somar o perímetro. 4 vezes 2. A gente pode usar o vezes o pontinho também, vocês aprenderam isso, né? E 3 vezes 2. Virou uma equação. Em uma equação, quem que a gente resolve primeiro? Primeira multiplicação. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Então, nosso perímetro é igual a 8 mais 6, que é 14. Agora, a nossa área. Como que a gente vai fazer com essa área? A gente vai multiplicar este lado vezes este, ok? Então, vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12, certinho? Não é para escrever só 12, vocês vão escrever. Aí, nossa resposta vai ficar assim, ó, para ficar mais bonitinho. Perímetro, 14 unidades de comprimento. Área, 12 unidades de área, ok? Número 8.
Em um plano de coordenadas cartesianas, um triângulo tem seus vértices representados pelos seguintes pontos: A, vértice 1, 1, B, 4, 1 e C, 1, 5. Como se classifica o triângulo ABC de acordo com as medidas dos lados e de acordo com as medidas dos ângulos? Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o triângulo, senão fica muito difícil para a gente ver, certinho? Então, vamos seguir as coordenadas. A, 1, 1. A vai ser aqui, então. B, 4, 1. E C, 1, 5. Lembrando que nós temos que o quê? Ligá-los, ok? Então, vamos ligá-los. Vamos fazer o reto. Certinho? Agora, eu vou colocar aqui quem são eles, ok? Esse é o A. Este é o B. E este é o C. O que a gente pode observar olhando para esse triângulo? Primeiro, ele tem todos os lados o quê? Diferentes. Todos os lados desse triângulo são diferentes. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que ele tem um ângulo que ele tem um ângulo reto. Viram que eu desenhei aí? Então, qual pode ser a nossa resposta? De acordo com a representação, o triângulo ABC é um retângulo. O ângulo A é reto, certo? Então, esse triângulo é um triângulo retângulo e também ele é escaleno, certo? Ele é duas coisas, ele é um triângulo retângulo escaleno. Por que retângulo? Porque se eu continuar aqui, ó, seguindo as medidas dele, eu vou obter outro triângulo, tá vendo? E não é quadrado a medida. Nossa, ficou horrível. E não é quadrado. Deu uma descidinha de leve. Aí. Ele forma um retângulo e eu consigo formar dois triângulos com ele. Por isso que ele é um triângulo retângulo. E ele é escaleno porque o quê? Tem todos os lados diferentes. Voltando lá na simetria de rotação, agora a letra B quer que a gente faça o quê? Desenhar outro triângulo reflexo. Tá vendo que tem os tracinhos aí nas letras? Ele é o reflexo do outro. Mas ele tem que ser simétrico, ou seja, nós vamos usar as mesmas medidas. Porém, ele é de rotação de meia volta. Então, o triângulo tá aqui, ele não vai dar a volta o quê? Inteira. Ele vai dar somente meia volta. Certinho? Então, nós vamos fazer ele agora, com as coordenadas utilizadas em cima, tá bom? Se é 1, a gente vai usar quem? Menos 1 e menos 1. Letra A. Letra B, 4. Aqui é o 4 e 1. Então, ficou 4 e menos 1. Letra C, 1 e 5. Cadê 1 e 5? Aqui é o 1 já, a gente já tá no 1 e o 5 aqui. Porque a gente sempre usa primeiro a horizontal, menos 1 e menos 5. Vamos formar o triângulo também, certo? Fazendo a nossa ligação reta para ficar bem bonitinho.
e responder a nossa pergunta. Qual é a pergunta? Desenhe o triângulo ABC simétrico a ABC por rotação de meia volta em relação à origem. Quais são as coordenadas dos vértices? Ah, facinho, é só a gente colocar as coordenadas aqui, ó. Então, nossas coordenadas ficaram assim. Lembrando que ele não é só A. Ele tem o tracinho. -1, -1. B, -4, -1. C, -1 e -5. Vocês viram que eles ficaram... Sumiu aqui, né? Meu Deus. Aí. Eles ficaram o inverso, todos os resultados. Porque ele foi o reflexo e estava em rotação.